Bom, boa noite a todos, todas. Hoje, 16 de novembro, estamos recebendo aqui a presença, né? Nós temos a presença aqui do Francisco Edson, que foi o nosso aluno intercambista, né? E hoje vai fazer esse relato da sua experiência. Nós temos também aqui a presença do Gutenberg, professor, parceiro aí na reitoria, e sempre presente aí nos eventos internacionais, no tocante, né, a questão internacional do IFCE. Salve também a professora Janice, a professora Ianice e os demais alunos aqui que estão presentes. Alunos, ex-alunos, né, já formados alguns, mas que essa instituição é a casa de vocês, é a nossa casa, e que sintam sempre bem acolhidos. Bom, aí eu abro a palavra, o espaço, antes, eu acho, do relato, é importante fazer algumas colocações, explicar, né, até para incentivar os demais alunos que estão aqui também, né, de como participar. Eu sei que o momento político, econômico, né, não é o mais favorável, mas a gente pode aproveitar, né, para se preparar melhor para quando surgir a oportunidade a gente, né, está pronto. Eu preparei no início da apresentação, né, mostrando mais ou menos como é que ocorreu no edital que eu participei, aí já dá para o pessoal se inteirar, e o Gutenberg também está aqui, né, para esclarecer com maiores informações. Pronto, se o Gutenberg quiser fazer uso da palavra. Boa noite, colegas, boa noite, discentes, docentes e técnicos administrativos, né? É um grande prazer, este é um momento de coroamento das ações. Um programa como este, ele nasce, todo o processo do edital é complexo, é seletivo, é meritório e de inclusão, né? Este programa, quando nasceu no seu primeiro edital, a ideia foi sempre que nós enviássemos pelo menos um aluno de cada campus. E lá em 2012, quando tivemos o primeiro edital, já foram 8 editais, contemplando 135 alunos enviados ao exterior, sendo o principal destino Portugal, Espanha, Canadá e Holanda. Esses são os principais países, e a maior quantidade indo para Portugal. Logicamente, nós sabemos claramente devido às limitações para o aprendizado do idioma. Daí a Arinta ser a grande incentivadora que nós tenhamos um centro de idiomas em cada campus, né? E já nasceu isso, já está devidamente estabelecido que cada campus tem a sua autonomia de criar um centro de idiomas. Então, os alunos terminam fazendo a sua escolha por Portugal, mas quando chegam em Portugal, percebem que, puxa, se eu tivesse mais inglês, eu até aprenderia mais, tiraria melhor proveito. Por quê? Porque existe um programa europeu da União Europeia, não é? O Erasmus, onde hoje você tem um aluno italiano em Portugal, o português lá na Inglaterra, o inglês na Alemanha, o alemão na Espanha, o espanhol na Itália, e assim vai. O mundo acadêmico hoje, a sala de aula na Europa, devido ao programa Erasmus, ela é multicultural, multilinguística. Então, a necessidade de dominar outro idioma é necessária. E como é que todo esse povo, essa comunidade europeia se comunica entre si? Com a língua inglesa. É tanto que sempre os nossos alunos que vão a Portugal, com destino a Portugal, eles sempre mencionam isso. Poxa, se eu tivesse mais inglês, o fato de ter inglês me ajudou bastante no rendimento. Então, é um programa de muito sucesso. Este programa praticamente é um modelo para toda a rede. Alguns outros institutos, poucos institutos ainda o têm, porque não tem um orçamento próprio para o programa. Nós o temos, o programa tem o seu orçamento, e a parceria, a contrapartida do campus, ao aderir ao programa, são as passagens aéreas e terrestres, né? Então, a nossa intenção continua a mesma de internacionalizar o interior, interiorizar as relações internacionais por meio deste programa, e saibam vocês, os professores aqui presentes, e técnicos administrativos, que no PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional, o processo de internacionalização, ele inclui os 3 segmentos.
poucas instituições falam do técnico administrativo na dimensão internacional. E professores, nós já temos um número considerável de professores indo ao exterior por ano, precisamos aumentar o número de técnicos administrativos para que eles tenham também a oportunidade das boas práticas, da boa governança. Os nossos professores, a grande parte vai para a sua pós-graduação, ou inclusive conferências, workshops, seminários, congressos, mas em 2019 nós já estávamos com a média de 80 servidores indo ao exterior por ano, mas desses 80, 70 ainda eram professores. Técnicos administrativos ainda são poucos, queremos aumentar. Então, a internacionalização não é uma coisa só da Arinter, é da instituição, porque os sinais, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, avalia a internacionalização desde 2017. Então, portanto, os nossos cursos, né, os campi, as unidades, a reitoria, o instituto, por si só, no seu todo, ele é avaliado a dimensão da internacionalização e a pós-graduação também, certo? Então, não é uma coisa só de Gutenberg, tem que ser uma coisa institucional e, como eu costumo dizer, internacionalizar é preciso e vai dar portaria à reitoria. Então, em breves palavras, logicamente, a gente sofre os impactos do câmbio, né? A nossa base de cálculo da bolsa é uma bolsa que não deixa qualquer aluno passar necessidade. É uma bolsa de $6.000 para um semestre acadêmico e nós honramos isso. Então, nossos alunos têm as condições de estarem bem alojados, bem alimentados, inclusive fazendo seus passeios no fim de semana, o que for preciso. Mas, acima de tudo, o aluno, quando sai daqui, ele sai com o seu plano de estudo definido juntamente com o coordenador de curso. Não é turismo sem fronteiras. É focado, é direcionado, e aqui um momento como este, é a devolutiva. O que o Edson é fechado o som, é o Edson ou o Edson? O Edson, professor. O Edson. Então, o que o Edson está fazendo aqui é a devolutiva ao erário, é o respeito ao contribuinte, o papel que nós fazemos enquanto educadores de disseminar, transformar realidades, transformar cidadãos, realização de sonhos internacionais para todos nós, né? Não imaginávamos que teríamos um programa desse que se torna referência nacional e é replicado em alguns outros institutos. Então, esse é o papel, neste momento, é disseminar, que nunca fique, seja no nível de professor, né, o docente, discente ou técnico administrativo, que nunca fique só para o seu umbigo. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Você deve girar neste mundo. Então, este é o nosso papel, enquanto instituição pública, de mostrar o que nós fazemos, e fazemos muito bem feito. Meus parabéns por abraçarem a causa, terem aderido ao programa. Sabemos das limitações, mas continuamos com o programa, mesmo com orçamento limitado. O que foi impactante foi a pandemia. Nós ainda temos 6 ou 7 alunos a serem enviados, ainda do edital de 2019, e vamos honrar isso. O ano passado não tivemos o edital, nem este ano. Logicamente, não temos devaneios, não vamos colocar nenhum dos nossos alunos ou servidores a perigo, né? E vejam que hoje a Europa já retomando, tendo novas variantes e uma terceira, quarta, quinta onda, né? Então, este é o nosso papel. Tenho a certeza que o professor Vauli é um fã incondicional do programa também, como assim foram os últimos gestores, e nós queremos avançar para a pós-graduação, porque Vauli, quando era pró-reitor de pesquisa, inovação e pós-graduação, criou um edital para a internacionalização dos mestrados. Então, tenho a certeza que ele aposta nesta causa e que ela seja ampla. E lembrando, um programa é meritório, peso 3, e depois que escolhemos os melhores, nós avaliamos o perfil socioeconômico desses alunos. Então, entre os melhores, vão os mais desfavorecidos, os mais carentes. Muito obrigado. Sucesso, Edson. Manda ver. Conta a sua história. Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo, Gutenberg. Pode começar? Pode, ficar à vontade, Edson.
Obrigado. Vocês conseguem visualizar? Sim. Sim. Ótimo, obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Para quem não me conhece, né, eu sou o Edson Faustino, recém-formado do curso de bacharelado em Engenharia Ambiental. Estou aqui nessa noite para relatar minhas experiências como intercambista do IFCE Internacional. De antemão, quero agradecer, né, a participação do professor Germário e Janise, que vão conduzir os trabalhos. Bom, de início, né, como eu tinha falado, né, eu vou explicar, responder essa pergunta, afinal, o que é o IFCE Internacional, né? Então, resumidamente, ele busca internacionalizar o IFCE em intercâmbios acadêmicos internacionais. Então, a partir do programa, é possível que qualquer estudante da instituição, dos diferentes níveis, né, possam participar de um intercâmbio acadêmico em uma universidade, seja ela europeia ou americana, como também tem vagas para o Canadá. E como objetivos específicos, né, do programa, em primeiro, é oferecer aos discentes do IFCE a oportunidade, né, de estudo em instituições de ensino de excelência em diferentes países, permitir a atualização de conhecimentos em matrizes curriculares diferentes e complementar a formação dos estudantes, né. Bom, em relação aos critérios, né, o que seria necessário para participação do programa? Em primeiro, tem que estar regularmente matriculado em um curso e em disciplinas, né, cursando alguma disciplina da instituição, ter uma nacionalidade brasileira, ser maior de 18 anos, possuir documento oficial de identidade válido e o CPF. Um ponto muito importante, né, ter um coeficiente de rendimento acima de 7, por isso que é sempre importante, né, para quem pensa em fazer essas mobilidades, infelizmente, teve que parar os editais, como o Gutenberg falou, né, por conta da pandemia, mas em breve, se Deus quiser, vai abrir novas oportunidades, então é sempre interessante você se dedicar aos estudos para ter um coeficiente acima de 7. Ser proficiente, né, no idioma oficial. No meu caso, como eu fui para Portugal, não tinha esse problema quanto ao idioma, mas quem for para outras instituições, como é o caso da Espanha e o Canadá, por exemplo, tem também uma etapa para comprovar o domínio na língua do país anfitrião. Ter cursado, no mínimo, o primeiro semestre, ou estar cursando, no máximo, o penúltimo semestre. Quando eu fui para o intercâmbio, eu estava no 8º semestre, né, então deu certo eu participar, mas se você já estiver no último semestre, então não é permitido, por conta que você ainda tem que voltar para o Brasil para terminar a sua graduação, o curso que você estiver fazendo. E caso o candidato, né, tenha tido alguma reprovação, isso não é impedimento que participe, contudo, a partir do momento do edital, quando for feito a inscrição, você já tem que ter cursado aquela disciplina da reprovação. E não ter sido bolsista de qualquer programa de mobilidade internacional coordenada ou mediada pelo IFCE. E, por último, né, cumprir todos os prazos estabelecidos no edital. Bom, no edital que eu fui, como eu falei, né, tinha vagas para outras instituições de outros países, nesse caso o Canadá e a Espanha, mas a maioria das bolsas era para Portugal. Eram 5 bolsas que poderiam ser divididas entre essas instituições, que era o Instituto Politécnico de Bragança, o Instituto Politécnico do Porto, que foi o que eu participei, a Universidade do Porto, a Universidade da Beira Interior e a Universidade de Évora. De início, vale salientar também que cada camp ele vai dispor de algumas vagas, porque tem a contrapartida de cada camp de custear as passagens aéreas do intercambista, né, para o país anfitrião. E aí ele oferece algumas vagas para alguns cursos. No ano que eu participei, a vaga para o IFCE Campus Juazeiro do Norte era para a engenharia ambiental, mas em anos anteriores foi para outros cursos. Isso é muito interessante, porque dá a oportunidade de vários alunos participarem dos mais diversos cursos que é ofertado na instituição, nesse caso o IFCE, né? Então, se eu não estou enganado, a última vez que tinha sido ofertado
bolsas para engenharia tinha sido em 2015, aí voltou a ter novamente em 2019. E nos demais anos foram outros cursos. No ano anterior, acho que 2018 tinha sido automação e eu acho que era automação, se eu não estou enganado, era automação. Bom, e como ocorre, né, a classificação? Primeiro tem toda a documentação, né, que eu não vou abordar tanto para o vídeo e a apresentação não ficar tão longa, mas tem algumas documentações, né, que você deve enviar. Então, a análise dessa documentação probatória dos candidatos. Isso é feito pela Arinter, então eles analisam todos os candidatos que se inscreveram. Se tiver tudo ok, você está apto para participar da segunda fase. Que essa segunda fase é, de fato, a classificação dos candidatos. E essa classificação ocorre de duas formas. A primeira, cada camp vai ter sua classificação geral, porque não são vários estudantes que participam, e o primeiro colocado de cada camp vai para o ranking geral da instituição, com todos os campos, e aí, dependendo do número de vagas, é decidido os alunos que vão participar do intercâmbio. No ano que eu participei, foram 5 vagas. Então, quem ficasse nas 5 primeiras colocações no ranking geral seria aprovado. Então, eu passei no campus Juazeiro do Norte em primeiro, e na classificação geral eu fiquei em terceiro. Mas caso o aluno não fique entre esses 5, no caso por ter sido 5 vagas, né, ofertadas nesse ano, a instituição de ensino, campus local, caso ele disponha de recurso financeiro, ele pode dispor também da bolsa para o estudante ir, como ocorreu com alguns outros colegas meus que o campus mesmo deles custearam todo a mobilidade deles, tanto com a passagem aérea quanto com a bolsa de estudos. Vale salientar, né, essa bolsa, como o Gutenberg falou, é um valor considerável que dá para se manter tranquilamente em outro país, né, durante o período de mobilidade. Nesse edital foram $6 mil, então para quem ir para qualquer país era feita essa conversão, então os candidatos, né, que foram selecionados ganhavam esses $6 mil para custear todos os custos na instituição e no outro país. E aí também é um ponto muito interessante, né, que já começa a contar, porque muitas vezes a gente não tem um preparo financeiro, né, a gente é dependente de familiares, então você tem todo aquele dinheiro e você tem que ministrar da melhor forma possível durante todo o intercâmbio. E como é feito, né, essa classificação? Quais são os critérios que pontuam? São 3. O que vale mais é o coeficiente de rendimento acadêmico, ele tem um peso 3. Em segundo, é a vulnerabilidade econômica, que tem um peso 2, que isso também é um dos pontos muito importantes para o programa, né, como o Gutenberg falou, que aí vai otimizar, né, vai favorecer a oportunidade para outros estudantes que não tinham condições financeiras. Eu mesmo estava nessa realidade, era muito distante para mim pensar que eu poderia fazer um intercâmbio por conta de todos os custos. Mas, graças a Deus, deu certo. Então, com esse programa, é possível pessoas que têm um poder aquisitivo menor também participar dessas mobilidades. E, por último, tem as atividades acadêmicas, né, que tem um peso 1, que aí o que contou bastante para mim também, né, foi os meus anos de experiências no LEAS. Yanis está aqui. Muito obrigado, Yanis, desde já, porque contou bastante para a minha seleção, né? Como eu tinha participado já dos laboratórios, então eu tinha projetos de pesquisa e também já tinha algumas premiações em eventos, então isso contou bastante. Por isso que eu sempre sugiro, né, o pessoal, principalmente quem está nos primeiros semestres, não ficar limitado apenas à sala de aula. É claro que a gente vai aprender muita coisa na sala de aula, mas tem um universo nos laboratórios, nos grupos de pesquisa. Então, eu sempre incentivo, né, que o pessoal procure se inteirar das pesquisas que estão sendo desenvolvidas no campus, tentar participar da melhor forma possível, porque só tem a ganhar, não só no edital, né, como é o caso do IFC Internacional, mas para os critérios profissionais, né? Você vai ter uma bagagem bem maior. Então, a partir desse cálculo, né, dos critérios, é dividido por 6 e aí faz a média para cada candidato. Bom, após ter sido concluído, né, a bolsa de estudos, você você começa a se planejar, né? Depois de ter sido concedido, oficializado que você foi contemplado com essa bolsa de estudos, você vai cuidar de toda a questão burocrática para você chegar no país
de destino. Nesse caso, né, o passaporte, o visto. Então, a Arinter, como eu falei, né, tem a bolsa total, que é de $6.000, mas ele já dispõe de uma parte desse dinheiro logo no início, para que a gente possa tirar o visto, tirar o passaporte também. Então, já dá para ir otimizando as coisas, porque nem todas as cidades tiram passaporte, né? No meu caso, tinha Juazeiro, que foi próximo, mas outros estudantes eram mais distantes, e o visto só em Fortaleza. Então, como a questão econômica é sempre considerada, né, sempre é disposto essa parte inicial da bolsa, para que a gente possa iniciar essas atividades burocráticas para conseguir chegar no país. E também outro ponto importante, né, como já foi mencionado também, é a questão do preparo quanto à elaboração de um plano de estudos. Antes de você ir para a instituição, a Arinter, ela dispõe dos nossos dados para algumas universidades que estavam participando, né, do edital, e aí a universidade vai confirmar o aceite desse aluno ou não. Depois de confirmado o aceite, a Arinter informa qual é a instituição que o aluno vai. No meu caso, eu fui para o Instituto Superior de Engenharia do Porto, o ISEP. Ele faz parte do Politécnico do Porto. É um pouco diferente do que ocorre no Brasil, porque, por exemplo, no caso do IFC, a gente tem vários campos, né, em todo o estado, e aí cada campo pode ter um curso diferente do outro. Lá eles dividem em áreas, e aí tem as escolas. Então, o Politécnico do Porto, ele tem várias escolas, a que eu fiquei foi a de engenharia, mas tem outro amigo, né, que ele ficou na escola de hotelaria e turismo. Todas fazem parte do ISEP, mas tem essas escolas. E aí, depois de ter sido informado qual seria a escola que eu iria, a gente começa a ver quais seriam as disciplinas que eu poderia cursar. E aí entrou em cena Janice. Muito obrigado, Janice, por toda a ajuda, porque ela pôde me ajudar nessa questão de escolha das disciplinas. Ela já tinha falado, né, antes, para eu ter essa experiência no laboratório, foi uma das sugestões dela que eu acatei, né, ver como é os laboratórios de lá. Então, por isso que uma das disciplinas que eu escolhi foi as de laboratórios. Mas aí, quando eu vi que tinha a possibilidade de escolher qualquer disciplina, meus olhos brilharam, porque o ISEP, ele tem muitos cursos. Eu trouxe essas fotos só para ilustrar alguns, mas é muito pouco aqui comparado à quantidade, à riqueza de cursos que a instituição oferta. Então, tem desde a licenciatura em biorrecursos até um mestrado em engenharia civil. E aí, os alunos de mobilidade, eles podem escolher qualquer disciplina, seja da licenciatura, do mestrado ou do doutoramento, né, que é, no caso, o doutorado. E aí, como tinha muitas opções, muitos cursos, nossa, eu saí colocando muitas disciplinas. Eu vou falar lá na frente que eu tive que readaptar esse plano de estudos, mas no início eu coloquei muitas coisas porque eu queria cursar tudo. E aí, como o meu semestre, né, no curso já estava um pouco avançado, eu já estava finalizando o 8º semestre, as cadeiras que eu poderia aproveitar eu já tinha cursado, então eu achei melhor cursar disciplinas que eu não veria no campus. Então teve uma oportunidade muito imensa, aí por isso que eu saí marcando tudo, mas depois eu vou explicar que não é bem assim. Bom, aqui tem a parte do embarque, né? Depois de ter sido feito todas essas questões burocráticas da emissão do passaporte, o visto também, então o aluno selecionado, né, para o intercâmbio, ele está apto para ir para o país anfitrião. E nesse dia aqui foi o dia do meu embarque. Esse momento aqui é bem marcante para mim, porque eu acho que, enfim, talvez a ficha ainda não tenha caído de fato, que eu estava indo para Portugal, passou várias inseguranças, medos, principalmente por eu ser muito dependente da minha mãe. Quem me conhece mais de perto sabe que mora só eu e minha mãe, então eu sempre fui muito dependente dela. E aí a minha visão também começou a mudar aí, porque a minha visão eu considero muito limitada. Eu tinha aquela visão de um São Velhense que só tinha contato com a sua cidade, era raro eu sair para outra cidade, o mais longe que eu ia era para Juazeiro do Norte. Então, ir para outro país, ir para longe da minha mãe é algo que eu não tinha pensado antes. Mas depois que eu entrei no curso, né, o IF já tinha mudado essa realidade, porque ele proporcionou que eu participasse de alguns congressos em outros municípios, em outros estados. Então, eu já tinha esse contato um pouco, mas nada comparado ao intercâmbio, que seria 6 meses. Então, por isso a insegurança, o medo. Minha mãe também ficou insegura, e eu entendo a insegurança dela, né? Mas a gente tinha uma certeza, né? Essa seria uma oportunidade única, principalmente sabendo de onde a gente veio, a realidade socioeconômica da nossa família. Então,
A gente não tinha dúvida, era uma oportunidade única, que por mais que tivesse barreiras que eu teria que superar, eu reconheço, mas se eu abrisse mão, provavelmente não teria outra oportunidade. Então, ela foi uma grande incentivadora minha, e eu fui, né? Graças a Deus deu tudo certo, tanto que eu estou agora aqui contando o meu relato de experiências. Bom, aqui é o meu primeiro dia que eu entrei no ISEP, no Instituto, né? Eu já tinha ido antes com os meninos para a gente ver a localização, como é que faz para chegar na instituição, mas esse foi o primeiro dia que eu entrei de fato na instituição. E aí, qual foi a primeira impressão que eu tive? É de uma instituição muito grande. O IF eu já considero grande, mas lá é bem mais grande, bem maior. E com vários departamentos. Então, como eu disse, né, tem as escolas do Politécnico do Porto, e nessas escolas tem os departamentos, que aí eles ainda vão especificando cada vez mais as linhas acadêmicas. Então, tinha vários departamentos, e um ponto também que me chamou muita atenção é que a gente pegava o metro, né, para chegar até a instituição, e antes de chegar a gente parava numa parada antes e ia a pé. E aí eu via a quantidade de universidades, porque além do ISEP, tinha a Universidade do Porto, tinha outras universidades, e aí eu vi que, de fato, era uma cidade universitária, porque a gente tem a cidade universitária, né, em Juazeiro, mas tem o IF, aí a UFC o UFCA já fica mais distante, a Leão mais distante, é uma distante da outra. Lá não, é uma instituição ao lado da outra, e são instituições imensas. Então, de fato, é uma cidade universitária. Eu achei isso muito incrível mesmo. Só beber um pouquinho de água. Bom, aqui tem mais alguns registros internos à instituição. Nessa primeira foto, à esquerda tem um letreiro que é bem tradicional do ISEP, né? Que é o primeiro bloco, dependendo do ângulo que você for entrar ali, é o primeiro bloco. E aí você tem esse letreiro que é bem tradicional. Tem um corredor aqui, é do departamento do bloco G, foi onde eu tive a maior quantidade de aulas, então tem esses banquinhos aqui, e você fica esperando as aulas, as salas são bem equipadas. Infelizmente, eu não tinha tirado fotografias das salas de aulas, né? Logo teve a pandemia, enfim, eu não voltei mais para a sala de aula. Mas aqui dá para ver os corredores e as salas, tem várias salas nesses corredores. E lá na frente também fica os blocos dos professores. O bloco não, na verdade é um bloco só, e tem as salas dos professores, que fica nesse mesmo corredor. E aqui tem uma passarela, né, que liga um bloco ao outro, porque tem a entrada principal, mas também tem essas passarelas ligando um bloco e outro. Aqui tem o laboratório, que foi outro ponto assim que meus olhos brilharam, me chamou muita atenção, porque a gente está acostumado aqui no IF, né, com os laboratórios, infelizmente, com uma limitação um pouco maior em relação ao espaço, e lá são laboratórios imensos, são muito grandes. Foi um dos pontos assim que mais me chamou a atenção. Esse corredor todo aqui, com essas vidraças, é um só laboratório. É muito grande. Aqui tem uma porta que entra para outro laboratório. Então, aqui é outro laboratório. O que eu tive a oportunidade, né, de ter essas aulas práticas, foi esse laboratório. Aí aqui tem alguns registros internos ao laboratório, né, e eu ia falar mais na frente, mas eu acho que eu vou falar logo agora, que é com relação a esse tamanho, que foi um dos pontos que me chamou a atenção, porque no IF, né, a gente tem que, muitas vezes, dividir a turma. Uma turma vai em um horário, outra turma vai em outro horário, ou então vai em outro dia, porque, infelizmente, o laboratório não tem como acomodar muitos estudantes. Lá no ISEP, por os laboratórios ser muito grandes, todos os alunos faziam a prática no mesmo dia. Então, eles dividiam em grupos, né? Enquanto um grupo estava fazendo uma prática, outro estava fazendo outra, e outra, aí depois ia revezando, mas ficava todos os estudantes no mesmo ambiente, no mesmo dia, realizando toda a aula prática e depois elaborando o relatório. Bom, aqui tem a biblioteca da instituição. Infelizmente, eu não tive acesso ao acervo para pesquisar, né, livros, porque logo teve a pandemia, né, e eu infelizmente não voltei, mas aqui foi um registro quando eu voltei para pegar os certificados da conclusão das disciplinas, e aí a biblioteca estava aberta e eu aproveitei para entrar lá. Então, não vou ter informação quanto ao acervo, mas o que eu pude observar, né, do ambiente, é um ambiente muito bonito.
muito organizado mesmo. Eu achei a biblioteca do IFCE Campus Juazeiro do Norte maior, mas eu também não sei do acervo deles interno, né? Em questão de livros, eu não sei a quantidade. Mas foi um ambiente muito bonito e organizado, foi o que eu pude perceber da biblioteca. Bom, aqui está um evento, né, o único evento que eu tive a oportunidade de participar, que foram as jornadas do Departamento de Engenharia Química, foi o departamento que eu tive as aulas, por mais que eu tenha feito disciplinas de cursos diferentes, todos eles compõem o Departamento de Engenharia Química. Então, eles têm essas jornadas, eu não vou saber dizer se é anual ou semestral, por eu ter participado apenas dessa, mas é tipo um evento, os eventos que a gente tem no IF, onde tem cursos, nesse caso não teve cursos, mas teve muitas palestras e o relato de experiências de estudantes que já passaram na instituição. Então, eles contavam desde os seus problemas, que eles também tiveram, né, na instituição para concluir o curso, quanto qual foi o caminho que eles estão tomando agora, né, se eles estão em um mestrado, estão atuando profissionalmente. Então, esse evento foi muito legal porque eu tive a oportunidade de ter contatos com alunos do mesmo departamento, mas que faziam outros cursos, cursavam outros semestres, também professores, que eu não tinha aulas, né, que eles fizeram palestras, também com associações de engenheiros do Porto, também eles chamam responsáveis, né, pela prefeitura de lá para expor obras de sustentabilidade, então achei muito interessante essa questão. Bom, em relação ao ensino, né, do ISEP, primeiro eu quero começar pelo Moodle. O Moodle é um portal bem similar com o que é acadêmico, só que eu considero que ele tem mais funcionalidades. É tanto que logo no início eu fiquei um pouco perdido, né, em utilizar o Moodle, porque ele tinha muitas funções, acesso a muitas informações. É tanto que logo no meio do semestre eu fiquei sabendo que tem uma aba, né, no Moodle, que eu só vim descobrir depois, que você tem acesso a todo o banco de dados das provas anteriores. Então, não é todos os professores que disponibilizam essas provas, mas boa parte deles disponibilizam. Então, você tem todo o banco de dados das provas anteriores, para vocês terem uma noção de quanto é grande essa plataforma. Então, ela tem várias funcionalidades, dá para você marcar provas, ver o calendário, né? A gente já tem essa função do calendário no acadêmico, mas ele tem muitas questões que realmente eu desconhecia, por isso que eu fiquei um pouco perdido. Mas os meus colegas, né, da disciplina de microbiologia, eles me ajudaram e me explicaram como é que funciona. Eu acredito que ainda tem funções que eu não consegui dominar, mas com o tempo, sem dúvida, dá para você dominar. É muito legal. E do lado tem o cartão, esse cartão que dá acesso a toda a instituição. E desde a presença, né, quando você chega na sala, você passa o cartão para ter a presença. Logo na primeira semana, que foi a semana da emissão, eu não tinha o cartão, então eu tinha que falar com os professores, né, por conta dessa questão de presença. E um ponto muito curioso foi, logo nessa primeira semana, né, por eu não ter esse cartão, e eu ter aulas à noite, então lá, diferente do que acontece no IF, né, que tem a guarita, tem os guardas, então, quando chega um determinado horário, eles fecham as portas, e aí você só entra ou sai com o cartão. Então, nesse período, né, da primeira semana, provavelmente a porta não ia estar aberta, aí eu teria que esperar um aluno que tivesse concluído as aulas, né, para abrir a porta para eu sair. Mas isso foi foi um ponto, né, a se considerar, mas logo em seguida a gente conseguiu o cartão e aí ficou mais favorável à nossa locomoção dentro da instituição. Bom, aqui também tem a parte do Moodle, né, a parte interna, dá para ver algumas abas, alguns abas, na verdade, abas mesmo, e tem muita funcionalidade, desde a parte do Covid, né, que eles dão orientações de como você deve se portar lá, até ver notas, fazer requerimentos, enfim, é uma infinidade de coisas. E com relação às disciplinas que eu cursei, como eu disse, né, eu tive que fazer essa adaptação de disciplinas. Logo quando eu vi que eu poderia cursar qualquer disciplina que tivesse na instituição, então eu saí colocando muitas disciplinas mesmo, eu não vou me recordar quantas foram, mas eram bastante. Só que quando eu cheguei lá,
eu percebi que não era bem assim, porque por mais que aqui no Brasil, né, já sejam cobrados trabalhos, algumas atividades para ser realizado em casa, lá na instituição isso é bem mais pronunciado, então você tinha que ter um horário certo em casa realmente para fazer todas as atividades que eram exigidas, sem contar a carga horária que era mais elevada. Então eu vi logo que ali, naquela grande quantidade de disciplinas, eu não iria conseguir. E também os professores, né, eu conversei com alguns professores, também a coordenadora do Departamento de Engenharia Química, e aí eles me informaram também que algumas disciplinas que eu escolhi, né, por já ser mais avançadas, talvez eu tivesse um pouco mais de dificuldade por conta da bagagem que eu teria que ter previamente, né, e como são cursos um pouco diferentes do curso da Engenharia Ambiental, então eu poderia, né, ter essas dificuldades. E a partir daí, né, foi me sugerido que eu fizesse uma adaptação do meu plano de estudos. E aí foi o que eu realizei, né? Eu fiquei apenas com 4 disciplinas que já foram bem puxadas, por mais que talvez pudesse dar para eu cursar mais disciplinas, mas por conta da exigência dos professores quanto a trabalhos extra sala de aula, então foi o melhor para ter um melhor aproveitamento de cada disciplina. Então, dessa forma, né, eu fiquei com laboratórios 2, eu estava com um laboratório que era do mestrado, já no finalzinho do mestrado, então você tinha que fazer tipo um TCC, e aí pelo tempo, pela bagagem que eu não tinha do mestrado, a professora também foi uma das sugestões, né, para fazer essa troca. Eu também cursei gestão de bioprodutos, que é em licenciatura em biorrecursos, biorefinarias. Biorefinarias foi uma disciplina que eu queria desde o início, então eu permaneci com ela, que é do mestrado em biorrecursos, e bioquímica e microbiologia, que é outra minha paixão, né? Para quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou apaixonado por essa parte de microbiologia. Então, é uma disciplina também que eu mantive ela, que é na licenciatura em engenharia química. Bom, em relação ainda ao ensino, né, eu vou tentar explanar um pouco de como ocorrem os processos de ensino em cada disciplina. É claro que não vai dar para eu abordar tanto, né, por conta do horário, mas eu vou tentar exemplificar da melhor forma. E aí, se alguém tiver dúvidas, tanto pode perguntar no final, ou então depois pelo WhatsApp. Bom, em relação a Laboratórios 2, uma das coisas assim que eu mais me chamou a atenção, né, foi a forma de avaliação. Eu vou tentar fazer uma comparação, né, com o IF, que vocês vão ter uma noção mais ou menos como foi que ocorreu, porque eu achei isso muito incrível, aumenta bastante o conhecimento do aluno. Eu acredito que seja até uma prática que pode ser melhor incorporada também no IFCE, Campus Juazeiro do Norte, que é com relação às práticas laboratoriais. Aqui eu acho que parte dos alunos, né, já tenham tido aulas práticas, e aí, pelo menos nas que eu participei, né, você faz a aula prática. Desculpa pelo barulho, gente. Você faz a aula prática, então o professor ele vai debater como é que ocorre aquele procedimento ali, você tem um roteiro te falando, né, o que é que você vai fazer, o que é que você vai pipetar, quantos ml você vai colocar, e no final, por mais que já tenham sido explicado, né, o que é que vai acontecer naquela análise, no final você já tem uma equação pronta. Então, você só substitui. Por exemplo, uma análise de amônia. Você vai lá no final, substitui lá a equação pelos valores gastos de ácido sulfúrico, então você determina a amônia. Já no ISEP, isso é completamente diferente. Foi aí onde a ficha caiu, porque antes eu tinha visto esse protocolo, né, do laboratório que eles dão logo no início de cada semestre, e aí eu vi algumas análises que eu já tinha feito no Brasil, como cloretos, dureza, eu digo, nossa, eu vou ver a mesma coisa, eu queria ir para as que eu não tinha visto no Brasil, que já era mais para o final. Só que aí, quando eu cheguei para essa análise, eu vi que era completamente diferente, porque o que é que eles fazem? Eles te dizem como é que ocorre, né, o procedimento, mas pronto, é só isso. Tem aqui, eu não trouxe imagens, né, desse manual do laboratório, mas tem um procedimento, e aí você meio que se vira lá na hora para fazer, tem um passo a passo dizendo o que é que você vai pipetar, até aí tudo é igual. Mas para calcular é diferente, você não tem uma fórmula, isso daí eles não usam essa fórmula. Você tem que entender, na verdade, realmente todo o processo da análise.
qual foi o composto que reagiu com o outro, o que foi que gerou, esse reagiu com esse, enfim, você tem que ter uma noção completa da análise, fazer os balanços de massa e, no final, você calcular a concentração. Então, por não ter essa fórmula pronta, você não fica limitado a ela. Então, você vai entender, de fato, a análise. E foi aí onde eu vi que análises, mesmo as que eu já tinha feito, talvez eu não tivesse a noção que eu tinha, de fato, da análise. Então, tinha muita coisa que eu aprendi. E em outras análises também, né, como a utilização do Keudo, por eles utilizar equipamentos um pouco diferentes com alguns outros recursos, então também houve essa diferença. Isso foi o que eu achei muito interessante. Outro ponto também da disciplina, né, de Laboratórios 2 é que, por exemplo, vou mais uma vez exemplificar com o Campus Juazeiro do Norte. Nas aulas práticas, geralmente o professor, né, da disciplina, ele vai destinar parte da carga horária daquela disciplina para as aulas práticas. Então, o professor tem aulas teóricas e depois ele tira 1 ou 2 aulas para fazer as aulas práticas. Lá é diferente. Você tem a disciplina de laboratório, tanto que aqui é o laboratório 2, então tem o laboratório 1, depois tem o 3, o 4, todo semestre tem um laboratório. E aí eles fazem um intercâmbio entre os professores, o professor responsável por laboratório, os técnicos de laboratório, com os professores daquelas disciplinas, e eles vão dizer o que é que eles estão vendo. É claro que eles fazem isso, eles colocam um laboratório correspondente às disciplinas que você vão ver naquele semestre. Por exemplo, nesse que eu cursei, eles estavam vendo meus demais colegas, né, que eu não cursei todas as disciplinas no semestre, mas eles estavam vendo química orgânica, química analítica. Então, as práticas do laboratório eram todas envolvidas às análises físico-químicas. Então, tinha esses relatos de trocas, né, de conhecimento entre os professores, e aí eles informavam o que estava sendo visto naquele semestre, e aí eles preparavam a parte do laboratório para ver na prática o que eles estavam vendo naquele semestre. Então, o professor ele não dispunha de uma carga horária própria da disciplina, por exemplo, de química analítica ou química orgânica para a prática de laboratório. Não, ele dava só a teoria. A parte de prática tinha uma disciplina exclusiva só para isso. Isso também foi um dos pontos bem interessantes que eu achei de lá da organização dessas disciplinas. E aí, quanto à avaliação, ocorria da seguinte forma. Cada prática que era feita, por exemplo, se a prática era feita hoje, você podia ter até amanhã ou até o final de semana para elaborar um relatório, né, dessa prática, que é algo similar com o que ocorre no IF. Então, eles iam avaliando esses relatórios ao longo de todos os semestres, e aí era uma nota, e depois você tinha também a prova final, que tinha todo o conteúdo para ver se você dominou todas essas análises. E aí essa foi a avaliação. Então, assim, resumidamente, né, o que mais me chamou a atenção foi essas diferenças no ensino. A questão dos laboratórios também, infelizmente, não teve como fazer todas as práticas, né, laboratoriais. Eu acho que eu parei no 5 ou no 6. Não, na verdade foi no 3. Então, essas práticas demais, eles tiveram que se adaptar. Então, eles enviavam vídeos para a gente ver como ocorria no laboratório. E aí eu não consegui ver todos os equipamentos, né, que eu mais queria ver, como o cromatógrafo gasoso, a espectrometria por absorção atômica, né, essas análises aí, infelizmente, eu só vi por vídeos mesmo. Bom, a segunda disciplina, né, que eu trouxe é gestão de bioprodutos. Essa disciplina, ela é muito similar com a disciplina que a gente tem de empreendedorismo na engenharia. Eu não sei se tem alguém de outros cursos, né, mas provavelmente a maioria é de engenharia, então vai entender melhor. A disciplina é muito similar, só tem algumas diferenças. Por exemplo, a gente não elabora um balanço de caixa, né, não tem essa parte dos cálculos financeiros, mas tem outros cálculos também, não é similar, né, mas também que são necessários para o plano de negócio, que eu também não tinha visto no Brasil. E aí, como ocorre essa disciplina, né? A gente elabora um plano de negócios que eu fiz juntamente com o Dalton, que é um brasileiro que mora lá, e o Júnior, né, que é um estudante aqui do Ceará, eu acredito que ele esteja aqui, que também divide o quarto comigo, que eu vou falar mais na frente. E aí a gente cursou essa disciplina, ele faz saneamento, então a gente tinha matrizes curriculares, de certa forma, similares, próximas. E aí a gente dividiu essa disciplina, então a gente faz esse plano de negócios durante todo o semestre, bem similar como ocorre em empreendedorismo, e no final você apresenta
esse plano de negócio, que aqui a foto do lado, né, foi no dia dessa apresentação, e você também tem a prova, todas essas disciplinas, né, ela tem uma prova no final, que é tipo um AVF, é uma prova geral para ver todo o seu conhecimento durante todo o semestre. Bom, aqui foi a minha terceira disciplina, né, que é biorrefinarias. Como eu tinha falado antes, foi uma das disciplinas que, assim, eu já queria desde o início, porque eu já tinha uma noção da importância dessa disciplina, né, para o meu conhecimento, porque, para quem me conhece também, sabe que eu gosto bastante da parte de tratamentos de efluentes, e aí eu estava vendo muitos trabalhos, antes de eu ir para Portugal, né, muitos trabalhos, tanto internacionais quanto de brasileiros também, principalmente do grupo de pesquisa do Marcelo Zayat, na USP, que eles desenvolviam muitos trabalhos tentando implementar esse conceito de biorrefinaria ao tratamento de esgoto. Então foi aí que eu vi, nossa, é uma vertente que pode me ser muito útil futuramente, sem contar que eu já gostava desses trabalhos que eles desenvolviam. Então, para vocês terem uma noção, né, para quem gosta mais da parte de esgoto, esse conceito é ver não apenas o resíduo como, de fato, um resíduo. Esse conceito, né, vale salientar também que não é aplicado apenas para esgoto, pode ser aplicado para resíduos sólidos, dentre outros. Então, você não ver mais que aquilo é um resíduo, que eu trato para tentar mitigar o impacto ambiental e descarto. Não, eu tenho que ver aquele resíduo com outro olhar. Um olhar de quê? Que ali são produtos que eu posso extrair algum composto ou produto todo com maior valor agregado. Então, para ter uma noção, assim, para exemplificar, né, como eu falei dessas pesquisas que estavam sendo desenvolvidas no Brasil. O metano, ele é coletado, né, nos reatores UASB, tem um compartimento que você coleta esse metano. Mas também tinha pesquisa já tentando extrair o metano do efluente tratado. Viram que tinha um percentual de metano nesse efluente já tratado, então já tinham pesquisas para extrair esse metano, ou seja, não ver apenas com o resíduo para eu descartar no ambiente, ver que ele também tinha recursos. Isso também pode ser aplicado com a questão do hidrogênio, que o hidrogênio é considerado, né, a energia do futuro. Na verdade, já está sendo a energia, né, pelo seu alto poder calorífico, é um recurso bastante disponível e que tem várias etapas, né, de ser extraído do ambiente para ser utilizado como energia. Mas também já estava sendo aplicado esse conceito de biorrefinarias para extrair o hidrogênio no tratamento de efluentes. Então, é algo assim muito promissor mesmo. E eu também tive a oportunidade, né, de participar de um evento em Fortaleza, que veio profissionais também de outros países. Se eu não estou enganado, a pesquisadora era da Espanha ou do Reino Unido, não vou ter certeza, mas era de algum outro país diferente do Brasil. E aí ela já estava mostrando também a parte de extração do fósforo. Para quem não conhece, né, também o fósforo é um composto que está presente no efluente, né, em vários tipos de efluente, e ele é um composto que, infelizmente, também suas reservas estão diminuindo gradualmente. Porque, diferente de outros compostos, como, por exemplo, o nitrogênio, que a atmosfera é rica em nitrogênio, o fósforo, o ciclo do fósforo é diferente. Então, as reservas de fósforo, por conta da extração excessiva para utilizar, desde para detergentes, né, a partir de algumas reações, até a fertilizantes, tem uma vasta utilização de fósforos, as reservas estão diminuindo. Então, essa pesquisadora estava mostrando como extrair o fósforo, tinha um cristal lá que ela... era um processo biológico, e no final eles extraíam um cristal que tinha o fósforo. Então, ou seja, já era um novo recurso. Mais uma vez, apesar de que eu não me recordo se ela aplicou, ela falou desse conceito de biorrefinarias, mas foi onde eu observei mais uma vez esse conceito sendo aplicado. Então, ele pode ser adicionado, né, em qualquer atividade que gere o que aparentemente é apenas um resíduo. Então, nessa disciplina, né, eu fiz dupla, o trabalho, né, teve um trabalho que eu vou exemplificar, foi com a Tainara. Ela foi uma aluna, né, aqui no Brasil, ela fez engenharia química em Minas Gerais, e aí agora ela está fazendo um mestrado lá no ISEP, ela tem familiares lá, então, logo quando eu vi ela, a gente já começou a conversar, porque eram 2 brasileiros na mesma disciplina, que só tinham portugueses, então a gente começou a conversar, e aí a gente fez dupla. Então, como é que ocorre essa disciplina?
no início tem toda a questão teórica, né, do conceito de biorrefinarias, e aí foi onde já começou a ampliar os meus horizontes, que eu achei que eu pensava muito em efluentes, mas eu vi que pode ser aplicado em diversas atividades. E aí a gente teve toda essa parte teórica, e a parte prática era para elaborar um projeto, né, para a produção de algum composto de maior valor agregado a partir de um resíduo. No nosso caso, a gente produziu, teoricamente, né, produziu ácido succínico a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Então, nas aulas práticas dessa disciplina, a gente analisava, estudava, a gente teve um trabalho de base que a gente seguiu, mas aí foi mais uma vez, né, onde eu pude observar o quanto eles incentivam você a ir buscar o conhecimento. Então, se o nosso trabalho, né, como dá para ver aqui no fluxograma, utilizava um pré-tratamento com ácido sulfúrico, a gente tinha que pesquisar, entender o que é esse pré-tratamento, entender todo o balanço de massa que ia ocorrer naquele tratamento, para aí a gente fazer todos os cálculos matemáticos, porque no final da disciplina, além de entregar todo o projeto escrito, teve a apresentação, né, que aqui é um slide da apresentação, mas também todos os cálculos de todas essas etapas tinha que se entender, tipo o que aconteceu com o Laboratórios 2, você tinha que entender todo o processo para fazer os cálculos matemáticos. Então, foi uma disciplina também, assim, muito enriquecedora para mim. Bom, essa é a disciplina que eu costumo dizer que foi do amor ao medo. Porque, como eu falei, né, eu sou apaixonado por microbiologia. Quem me conhece sabe que eu, sim, sou fascinado mesmo pela biologia. Às vezes eu fico me questionando que eu podia ter feito biologia também, porque eu amo muito essa questão. E aí, logo quando eu vi a disciplina, eu digo, não, eu vou cursar. Por mais que eu tenha cursado microbiologia, deve ser diferente. Bioquímica, eu não vi no curso, então vai ser algo muito legal. E, de fato, foi, tá? Mas por que o medo? Porque logo quando eu cheguei, eu observei que a disciplina, ela tinha muitas salas, diferente das outras disciplinas que eu estava cursando. Nessa, eram várias turmas, e turmas lotadas, com muitos alunos, e aquilo me chamou muita atenção, né? E eu não entendi o que estava acontecendo. Até que um dia eu entrei numa aula, né? Que foi numa aula no mini auditório, que estava lotado, por sinal, né? Sempre eram as aulas lotadas. E aí, como as cadeiras ficam próximas uma da outra, eu perguntei à menina que estava do meu lado, eu fiz apenas um comentário, né? Eu disse, não, nossa, essa aula tem bastante alunos, né? Diferente das outras que eu curso. Aí foi onde ela disse, não, é porque reprova muito. E aí, quando ela disse isso, eu andou no coração, eu digo, não, pronto, é agora. E aí eu fui falar, quem me conhece também sabe o quanto eu sou preocupado nessas questões. E aí eu já fui falar com outros alunos e todo mundo me relatando que era uma das disciplinas, se não a que mais reprova, pelo menos era uma das que mais reprovava. Eu não cursei todas as disciplinas do curso de engenharia química, né, só cursei essa, mas sem dúvida, todos os relatos que eu tive era que era uma das que mais reprovava no curso da engenharia química. E aí quando eu tive essa notícia, quase que eu infartava. Mas eu tentei a todo momento, né, tentar esquecer esses problemas e lembrar que eu fui para aprender, que era uma área que eu gostava, e de fato era uma área realmente que eu gostava. Então as aulas foram incríveis mesmo. Nosso professor Eduardo é um professor sensacional, e aí ele pôde explicar todo o conteúdo. Ele é um professor, assim, a gente tem alguns exemplos na engenharia, né, que são professores que eu admiro muito, que dão todo o conteúdo, então ele dá do início ao final, é pontual, enfim, é um professor exemplar. E aí teve alguns imprevistos, como a pandemia, né? Porque essa disciplina, ela é dividida, todas as disciplinas, né? Tem a parte teórica e a parte prática. Na parte teórica, o professor vai falar toda a teoria, né? E a gente vai para a aula prática, que tem em todas as disciplinas. Só que essa prática não é do laboratório, porque, como eu falei, né, tem um laboratório, então tinha um laboratório que eles viam microbiologia nesse semestre, mas as práticas dessa disciplina era resolver exercícios, e aí eu não encontrei o PDF, eu tive que tirar fotografias do meu caderno, né, que tem as questões que eu fazia anotações, por isso que tá essa bagunça, mas é só para mostrar, né? E aí a gente tinha que resolver essas questões, e a disciplina, a avaliação consistia em ter uma prova no meio do semestre, porque, como eu disse, né, ele dava todo o conteúdo. Então,
bioquímica e microbiologia é muita coisa. E aí, como ele via esse problema e também via a quantidade de reprovações, ele fazia 2 provas, uma no meio com a metade do conteúdo e a outra metade do conteúdo ele dava uma prova no final, diferente das outras, né, que era como um AVF. Só que veio a pandemia. Então, quando eu já estava aproveitando a disciplina, já estava tranquilo, achando que eu estava entendendo as coisas, aí veio a pandemia, aí ele disse, como não tinha experiência, né, nessa questão de fazer provas online, ele sugeriu que a gente esperasse um pouco, e aí, se as aulas não voltassem, não teria a prova no meio do semestre. Seria apenas uma única prova com todo o conteúdo no final do semestre. Foi assim que ocorreu. Então, quando ele deu a notícia que realmente não teria como fazer a prova no meio do semestre, que ele tinha que se preparar, fazer o banco de questões, aí veio novamente o medo de, pronto, é agora. Os meninos que dividiam o quarto comigo sabem bem o meu drama nessa disciplina de bioquímica, e quem me conhece sabe o quanto eu sou perturbado nessas questões, é tanto que no dia que eu fiz a prova, eu estava tão nervoso que eu já terminei a prova mandando e-mail para o professor perguntando se eu tinha passado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu passei, sim. Não fui para a avaliação final, como eu disse, né? É só esquecer um pouco desses medos e aproveitar a disciplina. Foi isso que eu fiz. Por mais que tivesse medo, eu aproveitei a disciplina. E, como eu disse, né, é uma disciplina incrível. Mais uma vez, a conformação cadeira me perseguindo, como dá para ver aqui nos hidratos de carbono, mas foi algo que, por ser um conteúdo que eu gostava, um professor bem participativo, então foi algo mais tranquilo, por mais que tenha tido esses medos ao longo do semestre. Bom, aqui tem uma aula também, né? Era outro ponto também de medo, porque você resolvia aqueles exercícios e aí o professor, esse é o Eduardo no meio, o professor incrível, como eu disse, e aí ele sempre chamava um aluno para falar a sua resposta. Então ele dizia se estava certo ou errado, e parecia uma coisa, no online só dava eu. Eu fui chamado várias vezes, mas graças a Deus eu consegui responder. E aí tem, nesse slide específico, né, a gente está fazendo um exercício da análise de PCR. Bom, então, em resumo, né, o que seria esse ensino no ISEP? O ISEP, ele tem um ensino parecido com o brasileiro, claro, né, tem suas especificidades, mas é próximo. E o que me chamou mais a atenção ao longo de todas as disciplinas, foi essa divisão dos laboratórios, né? A divisão também entre a carga horária de cada disciplina. Então, cada disciplina tinha a parte teórica e a parte prática. E os professores, eles davam todo esse conteúdo, né, na parte teórica, você tinha a prática, que poderia ser resolver um exercício, como era o caso de microbiologia, ou você fazer um projeto, como foi o caso da disciplina de gestão de bioprodutos, ou na de biorefinarias, enfim, foram várias formas, né, de implementar nessas horas de carga horária complementar. E foi muito, muito bom, porque a partir daí, né, você consegue fixar melhor o conteúdo. Outro ponto também interessante foi que eles sempre chamam, em alguns momentos, né, podem chamar professores que têm uma maior experiência, nesse caso, essa disciplina de biorefinarias, que é a foto à esquerda. Metade da disciplina foi dada pela professora Elisa, que ela tinha já uma vasta bagagem na parte de produção de biocombustíveis em Portugal. Então, ela deu a parte da disciplina, né, a parte final, então ela pôde mostrar todos esses cálculos. Aqui foi uma aula dela, né, que ela estava mostrando os cálculos matemáticos que a gente também elaborava nessa disciplina, né, fazer esses cálculos, tanto que a prova também foi. Balanço de massa estava em tudo, é isso. E biorefinarias não foi diferente, então a gente fazia esses cálculos. Bom, em relação ao Porto, eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque eu estou vendo aqui, eu estou com o cronômetro e já está um pouco adiantado o horário, mas eu vou tentar ser breve. Com relação ao Porto, qual foi a primeira ideia que eu tive, né, de Portugal? Que é uma cidade linda, assim, mágica, por mais que eu ainda acho que Missão Velha é mais bonita, tá? Desculpa os portugueses, mas o Porto também é algo muito especial, é algo muito bonito mesmo, lindo, lindo, lindo. Aqui tem algumas fotos, né, do ponto turístico, que é a Ribeira, que é essa parte aqui próxima do rio. E aí tem essa ponte principal, que do lado de cá eu ainda tenho uma certa imprecisão quanto à organização geográfica lá do Porto, porque eu achava que a Vila Nova de Gaia, que é onde eu tirei a foto, era um bairro de Porto, mas
pelo que eu entendi, são cidades diferentes. Então, eu me perco um pouco, mas desse lado aqui também, de onde eu tirei a fotografia, também é muito bonito. Inclusive, né, eu tirei uma foto também, tem um dos pôr do sóis mais bonitos que eu já vi, que é no Jardim do Morro. Lá é muito legal, porque a gente teve a oportunidade, eu com os meninos, né, que dividimos o quarto, a gente ir ver esse pôr do sol lá no Jardim do Morro. Então, se reúnem várias pessoas, tanto do Porto quanto da Vila Nova de Gaia, né, e vão apreciar, porque é um momento mágico. Quem está ali vê o quanto é mágico. A fotografia jamais vai conseguir captar toda a beleza, mas é um momento incrível mesmo. Tem pessoas tocando, conversando, interagindo, então é algo muito incrível mesmo. Foi um dos pontos marcantes na cidade do Porto. Na verdade, Vila Nova de Gaia, enfim, eu me perco, mas é nesse ambiente aí. Bom, e aqui está a residência que eu dividi, né? Tá, o Júnior já tinha falado antes, também teve o Luiz Fernando, são alunos do IFCE, que a gente dividiu o quarto, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas incríveis, a Rita também, enfim, o que foi que eu observei nessa casa? A primeira impressão que eu tive é que aquela minha insegurança lá no início, quando eu estava partindo para Portugal, as minhas inseguranças foram concretizadas. Realmente eu era uma pessoa despreparadíssima para esse intercâmbio, principalmente na cozinha. Eu era, assim, um desastre total. Por sempre ter sido dependente da minha mãe, então eu não tinha tanta noção. Mas aí eu conheci essas pessoas incríveis mesmo, brilhantes, que me ajudaram desde do básico, né, a fazer o arroz. O Fernando cursa gastronomia e o Júnior, né, faz saneamento, mas também arrasa na cozinha, então eles me ajudavam. Todo mundo, assim, foram pessoas incríveis. E também eu quero destacar a Rita, né, que está nessa foto em D, que também foi uma mãezona para a gente em Portugal. Ela nos orientou, assim, tudo que podia, o que a gente precisava de questão burocrática lá no Porto, de deslocamento no metro. A portuguesa, assim, eu sinto diferenças, né, nas culturas portuguesas e brasileiras, mas eu diria que ela é a portuguesa com a alma mais brasileira que eu já conheci. Se eu não estou enganado, a descendência dela é da cidade do Cabo, mas ela é uma, assim, nossa, é uma pessoa incrível, brilhante mesmo. E aqui eu trouxe algumas fotos, né, para ilustrar. Eu prometi que ia ser rápido e eu converso bastante, mas tem um nosso almoço no domingo de Páscoa, né? Lá também tem essas férias na Páscoa, que é uma semana que eles chamam as férias de Páscoa. Em B, o Fernando estava ensinando a gente a fazer panqueca. Em C, teve um almoço marroquino com a Jamila, que é essa de azul. Ela é do Marrocos e estava fazendo doutorado lá no Porto. Em E, teve o aniversário do Júnior. E em D, foi a nossa despedida da Rita. Bom, em relação à culinária, eu tive a oportunidade, né, de conhecer uma culinária também muito boa, por mais que alguns pratos, principalmente nos pães, eu prefiro os brasileiros, mas lá eu tive contato com essa gastronomia rica, e o principal prato, né, foi a francesinha, que eu fiquei, assim, apaixonado. Acho que se eu morasse lá por mais tempo, eu seria uma bolinha, porque é muito gostoso. Licença, só beber água. Mas é um prato muito gostoso. Então, além da culinária do Porto, a gente teve a oportunidade de ver a culinária de outros países, como é o caso do Marrocos, né? Que a Jamila, ela preparou nesse almoço um cuscuz marroquino, é algo que eu nunca tinha visto antes, vai muita coisa, e é muito gostoso mesmo, até o cuscuz é um pouco diferente. E, assim, a questão gastronômica também foi algo muito importante para mim, que agregou bastante, né, ter esse contato com outras culturas. Bom, e quem vai, né, vou ainda tentar ser mais rápido, quem vai para o intercâmbio também sempre conhece, né, outros locais, por mais que o Gutenberg, né, tenha falado no início, não são viagens, de fato, não são viagens, de férias, na verdade, né, viagens de férias, mas como por você estar próximo de outros países e ter essa oportunidade de ter o contato com outras culturas, isso também é algo muito promissor para o intercâmbio, porque o intercâmbio, além desse conhecimento acadêmico, você também tem a questão das culturas. Então, por mais que a gente já tenha visto outras culturas no Porto, por ser uma cidade turística, então, sempre no final dos estudos, após terminar todas as disciplinas, né, o período que sobra antes da volta para o Brasil, sempre o pessoal, né, os intercambistas, aproveitam para conhecer alguns países. E com a gente,
Por mais que tivesse a pandemia, não foi diferente, mas vale salientar, né, que antes teve todo um preparo, tanto que tinha alguns países que a gente queria conhecer, como a Inglaterra ou a Holanda, que a gente não pôde por ter uma legislação mais rígida nesse momento da pandemia. Então, a gente pesquisava sempre toda a questão burocrática do país, ver as exigências, então a gente seguiu as condutas, né, de cada país que a gente visitava. E aí a gente só foi para os países que, de fato, já estavam liberando as fronteiras para turistas. Bom, aí aqui, só exemplificando alguns países, né? Eu não vou conseguir falar de todos, mas teve desde Paris, Bélgica, Veneza, Bolonha. Bolonha foi um ponto, assim, importante, porque eu queria muito, eu sou apaixonado também por universidades, principalmente essas universidades que têm uma grande história, né? E a Universidade de Bolonha, por ser a mais antiga, eu queria muito conhecer. Me perdi, até hoje eu não sei direito onde é a Universidade de Bolonha, porque, pelo que eu entendi, são vários prédios históricos e tudo compõe a Universidade de Bolonha, e eu achava que eu ia encontrar um prédio que tivesse uma placa bem grande, Universidade de Bolonha. Se tem, eu desconheço, não encontrei esse prédio, mas também tive a oportunidade de ir para Roma. Foi um ponto muito importante para mim, o Vaticano, Madrid. E aí, só para finalizar, né, eu pontuei 3 países assim que foram os que mais me marcaram de alguma forma. É claro que todos marcaram. Ter esse contato com as outras culturas sempre vai agregar alguma coisa. Então, todos agregaram de alguma forma. Só que teve 3 que foram mais especiais para mim. Então, vou pontuar aqui de forma breve. O primeiro, a cidade, né, foi Paris. Eu já tinha falado até com Janice antes de eu ir, né, que eu queria muito conhecer o Museu do Louvre, porque eu sou apaixonado por museu, sempre bato nessa tecla, que eu não concordo com a forma, né, que essas obras chegaram em Paris, nessa apropriação de outras histórias, mas eu reconheço, assim, que é um museu incrível. Eu sugiro, né, que quem puder conheça, porque é algo incrível mesmo. Então, antes de eu ir para o Brasil, acho que se alguém me perguntasse qual é o local do mundo que você quer conhecer, eu estava entre Paris e o Egito, né, mais para Paris, não pela Torre Eiffel. É claro que a Torre Eiffel tem aquela beleza e tudo, mas não, a Torre Eiffel era algo de lado. O que eu queria mesmo conhecer era o Museu do Louvre, porque, diferente do Egito, por exemplo, né, eu teria aquele contato com a cultura egípcia, mas no Museu do Louvre eu teria o contato com várias culturas, porque a história da humanidade está dentro do museu. E aí foi, assim, ter a oportunidade de conhecer esse museu, para mim, foi onde eu acho que a ficha começou a cair, aqueles medos, aquelas inseguranças, foi onde começou a ser derrubado. Eu acredito que eu tenha voltado, né, as pessoas, os meus amigos mais próximos já tinham falado que eu voltei diferente, e eu acho que o museu foi um dos pontos que mais me transformou lá na Europa. Porque eu me lembro que a cena que eu tenho, né, eu não vou conseguir retratar, mas a cena que eu tenho atravessando aquele portão do Museu do Louvre foi onde a ficha caiu, que eu vi que realmente é possível. Quando você tem garra, quando você tem determinação e, acima de tudo, quando você tem fé em um Deus que pode realizar o que parece impossível, nada, absolutamente nada é impossível. Então, eu ser apaixonado por aquele museu, ver aquelas obras de arte nos livros de história. Nossa, eu vi o Escriba, que eu via... Eu acho que todos os livros de história que eu via, tinha aquela estátua do Escriba, e eu tive contato com ele. Ver o Código de Hammurabi, né, que é a primeira lei registrada da história, por mais que alguns pesquisadores já tenham conhecido algumas leis, né, que eles consideram também que já foram leis anteriores ao Código de Hammurabi. Bom, já estou me prolongando, mas é conhecido como a primeira lei registrada do homem. E aí, eu entrar naquele museu, foi aí onde eu vi que o mundo é maior do que Missão Velha. Eu acho que eu também tinha aquela visãozinha limitada, e tudo isso se perdeu. Eu não sei explicar, eu não vou conseguir realmente dizer qual foi o meu sentimento real. Foi algo que eu nunca senti antes. Mas passar por aquele portão do museu me tornou uma pessoa completamente diferente. Eu sei que meus olhos estavam cheios de lágrimas. Tem uma foto logo do lado do portão que eu não postei, não mostrei a ninguém, porque minha cara está estranha, mas é porque é uma emoção tão diferente. É tanto que nesse quadro do lado da Mona Lisa, eu já pareço um pouco assustado, porque eu não sei, a sensação era algo diferente. E aí também, em segundo, eu trouxe a cidade de Assis, que eu sou devota de São Francisco de Assis, então eu tinha muito essa vontade de conhecer a terra onde viveu São Francisco de Assis. E aí eu trouxe essa imagem, né, para ilustrar também um ponto forte, porque
eu acho que um dos meus maiores problemas, né, que o intercâmbio mais ajudou foi a minha insegurança. Então, eu tinha muito medo de tudo, eu tinha insegurança. Desde a disciplina de microbiologia, né, como eu expliquei, mandando um e-mail para o professor, até o meu medo de não dar de conta da rotina de casa em outro país. Eu me resumia ao meu grande problema de insegurança. E aí, os meninos, né, que estavam participando das viagens, nem todos queriam ir para a cidade de Assis, né, eles iriam para outras cidades que representavam mais para eles, só que eu, por ser muito devoto, eu fiquei um pouco inseguro, né, por isso só, por não dominar o inglês, estar em outro país, né, o italiano também não, é um pouco próximo, mas, enfim, geralmente se fala mais o inglês, eu não tinha esse domínio, tanto que o pessoal ficou muito preocupado, e eu entendo a preocupação deles, mas eu quero agradecer a todos, né, pelo apoio também, porque eu digo, não, se eu estou aqui tão próximo, eu vou realizar mais esse sonho meu, por mais que eu não tenha esse domínio do inglês. E aí eu fui, e graças a Deus deu certo. Estou eu aqui feliz, em frente à Basílica Maior, né, de São Francisco de Assis. E aí, por último, né, outra imagem que eu trouxe foi no Museu Reina Sofia, né, é outro museu também que, nossa, eu fiquei encantado com o museu. Ele reúne várias obras de artes de vários artistas, inclusive é lá onde fica o Guernica, para quem não conhece, né, é considerado o quadro mais famoso do Picasso, o mais importante, né, que ele retrata a guerra que ocorreu em Guernica por conta da Guerra Civil Espanhola. Então, é um quadro muito importante, histórico. E aí, além do Picasso, eles têm quadros do Salvador Dalí, Miró, Gris, são vários artistas mesmo, né? Tanto que do meu lado, né, tá o quadro do Salvador Dalí, mas ele tem outras obras também lá. Nesse quadro do Guernica, por mais que tenha várias fotos na internet lá, não é permitido tirar foto em frente ao quadro, provavelmente por conta do flash da câmera ou alguma coisa do tipo, mas não é permitido. E aí esse museu também foi uma história bem interessante também que me marcou, foi porque a gente foi num horário que era gratuito, tinha um determinado horário que você não pagava para conhecer o museu, ele é pago, mas nesse horário daria certo. E aí a gente foi, né, para esse museu nesse horário gratuito, e eram muitas obras de arte, eu queria conhecer todas, eu queria ver todas, e eu parava e eu olhava. Eu só sei que chegou um momento que eu só via a mulher, a segurança lá, né? E ela falando, era um espanhol tão rápido, eu não estava entendendo nada, eu não sei o que ela estava querendo dizer. E ela, sem me empurrar, mas ela ia me seguindo para fora da sala. E eu não entendia nada, eu só sei que quando eu pisei os pés fora da sala, eu só vi a porta fechando na minha cara. Foi o dia que eu fui expulso de um museu, mas foi algo muito gratificante. Para quem já tinha ido também para o Museu do Louvre, né, vale salientar também que eu marquei, né, essa foto do Museu do Louvre, porque, mais uma vez, né, a fé em Deus como é incrível. Porque quando fechou o museu, a gente não tinha noção de quando ele ia abrir. Porque logo o museu, né, é provavelmente uma das últimas coisas que vão abrir por conta da pandemia. Mas foi algo diferente. A gente teve a oportunidade, né, de ir para Paris. Primeiro abriu as fronteiras, então a gente ia nessa semana para Paris. E aí, exatamente nessa semana, o museu voltou a abrir as portas. E o mais incrível, o dia que a gente estava lá foi um dia gratuito. O Júnior já tinha visto, né, previamente, então a gente teve esse dia no Museu do Louvre, né, que não deu, infelizmente, para ver tudo, mas pelo menos eu não fui expulso, e deu para ver tudo, e foi onde eu vi, mais uma vez, né, a graça de Deus, como uma coisa que parecia impossível, um sonho que eu não poderia realizar, mas que eu realizei, graças a Deus. Bom, e aí vem a questão também, né, um ponto forte do intercâmbio, que é realizar um intercâmbio em um momento de pandemia. Eu acho que foi um dos pontos que mais nos diferenciou, né, dos demais intercâmbios, é porque isso nunca tinha sido vivenciado na história do mundo. Por mais que, não, na verdade já tinha tido, né, as outras pandemias, como foi a peste negra, enfim, mas nessa dimensão assim, foram poucas as pessoas que viveram uma pandemia e envolveu todos os continentes, como foi o caso da Covid. E aí viver em outro país em um momento de pandemia é algo que à primeira vista parece muito complicado, e de fato é. Porque você vivendo com seus familiares, amigos, já é complicado, você muda completamente sua rotina, e você passar esse momento em outro país, longe do pessoal, longe dos seus amigos, dos seus familiares, nossa, me assustou bastante. E aí, quando eu fui para Portugal, estava começando os casos aqui no Brasil,
da pandemia, né? Mas era algo assim, ninguém achava que ia tomar a proporção que teve. E aí eu cheguei na Europa. Quando a gente chegou na Europa, já começou mais casos, diferente do Brasil, né? E aí começou um momento que teve muitos casos, explodiu de casos, e aí, de fato, era já uma pandemia. Então, foi sugerido, né, para fazer a quarentena, e aí as aulas foram suspensas, enfim, teve tudo aquilo que parece com que teve no Brasil por conta da quarentena. E aí foi onde eu fiquei, assim, mais assustado. O que eu sempre relato, né, a experiência, assim, que essas experiências marcam a gente. E a experiência que mais me assustou foi logo quando o governo decretou que teria essa pandemia e a população portuguesa ficou em choque, desesperada. Então, qual foi a principal ideia que o pessoal teve? E as compras. O pessoal foi comprar alimento para estocar, porque ninguém sabia como era que ia ser daqui a alguns meses. Então foi todo mundo desesperado, comprar os alimentos. Então a cena que eu tive, né, que foi essa cena que eu sempre me lembro, é de entrar em um supermercado com várias pessoas, com vários alimentos, e faltando carne, faltando alguns alimentos, realmente não tinha mais, porque estava todo mundo comprando. E aí me bateu aquele desespero, aquele medo, aquela insegurança por eu estar longe da família, longe de todo mundo, né? E aí qual foi a primeira ideia que me veio na cabeça? Vou voltar para o Brasil. Eu não tinha dúvidas que eu queria voltar para o Brasil, enfim, eu falei com o pessoal, mas graças a Deus a gente sempre teve o apoio da Arinter, que são pessoas mais sensatas, muitas vezes as emoções, né, nos tomam a cabeça, mas o pessoal da Arinter foram super sensatos com a gente, o Gutenberg e a Gisela, e aí eles eu vou até mostrar aqui a foto do lado já, né, eles fizeram um evento com a gente, para que a gente se sentisse um pouco mais no Brasil, né? Por mais que tivesse esses problemas, a gente soubesse que a gente estava ali, mas a gente tinha o apoio dos nossos amigos, nossos familiares. Aqui eu agradeço, né, a Ingrid, a Yanice, a Janice e o Sueli, que gravaram vídeos, né, para esse evento, para mostrar a gente ter esse apoio. E o principal, né, que eles nos sugeriram, que foi assim um ponto crucial, foi nos abrir os olhos, que naquele momento, o Brasil, a situação ainda era melhor do que Portugal. Então, se a gente voltasse no Brasil naquele momento, a gente estaria em contato com aeroportos, com pessoas contaminadas, estaria vulneráveis, né, dentro de um avião fechado, e quando a gente voltasse, a gente poderia colocar em risco nossos familiares, amigos. Então, isso realmente, assim, por isso que o que é importante, né, você esquecer um pouco a emoção nesses momentos e usar a razão. Então, essa decisão, né, essas sugestões da Arinter, a Gisela e o Gutenberg, mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo por tudo, vocês foram essenciais durante todo esse intercâmbio. Então a gente decidiu, né, que realmente o melhor era ficar lá em Portugal, e foi o que a gente fez, e graças a Deus realmente deu tudo certo, e eu tenho certeza, foi a melhor decisão, tanto que deu para terminar as disciplinas, deu para conhecer outros países, enfim, estou aqui de volta em segurança, graças a Deus. E aqui, né, eu quero, finalmente, né, eu terminei, eu quero fazer um agradecimento, né, a algumas pessoas, alguns departamentos. Primeiro, o Instituto Federal, eu coloquei uma logo geral, mas em especial, né, a reitoria em nome da Arinter, que eu também coloquei, né, a Assessoria de Relações Internacionais, a Gisela e o Gutenberg, muito, muito obrigado por tudo mesmo, vocês foram incríveis durante todo esse intercâmbio. Ao IF Campus Juazeiro do Norte, por todo o apoio. O IF Reitoria também, né, pela Bolsa de Estudos. O campus de Juazeiro custeou as passagens aéreas. Também o ISEP, né, o ISEP que foi a escola que me abraçou e que eu conheci profissionais incríveis. Então, o meu muito obrigado a todos os profissionais do ISEP, todos os funcionários, professores, os meus colegas também, né, de classe que me acolheram, que me ajudaram quando eu tive dúvidas, seja no mundo ou em alguma questão burocrática. O pessoal das relações externas da instituição não negou ajuda em nenhum momento. E também quero agradecer ao Leias, que foi essencial para eu ter conseguido essa bolsa de intercâmbio, porque, como eu falei, né, tem a questão acadêmica, que conta muito, muito mesmo. Então, eu não vou agradecer só pela questão acadêmica ao Leias, porque foi muito maior. Por isso que eu sempre sugiro,
participem das pesquisas. Vocês vão ver como é gratificante participar de pesquisa. E aí o LEAS foi essencial porque eu pontuei bastante nessa questão acadêmica, por já ter esses anos de laboratório. Então, o conhecimento que eu tive lá de usar as vidrarias, que, graças a Deus, eu não quebrei nenhuma vidraria no ISEP, né, porque lá eles também não gostam que quebrem as vidrarias. Então, toda a bagagem que eu tive do laboratório, sem dúvida, foi essencial, desde dos certificados, né, para a seleção, até a minha experiência também no laboratório. E aí também quero agradecer a todos os professores, né, do IFCE Campus Juazeiro do Norte, porque, sem dúvida, foi... Enfim, o conhecimento todo que eu tive, desde o primeiro dia de aula até o último, nos laboratórios, me ajudou bastante. Então, as disciplinas que eu tinha aquela insegurança, aquele medo, eu sempre tive aquele conhecimento que eu tinha adquirido no IF de Juazeiro, que pôde me ajudar de alguma forma. Então, todo o conhecimento me repassado pelos professores do IFCE, sem dúvida, foram essenciais para o sucesso do intercâmbio. E aí, por isso que eu agradeço a todos eles. Eu também quero agradecer, né, em especial, a professora Ianice, porque ela também foi, assim, uma mãezona nesse período da seleção do intercâmbio, porque é muito documento. O tempo, por ser relativamente curto, e ter uma grande quantidade de documentos, então, eu fiquei, assim, meio perdido na hora da inscrição, e tinha certificado que eu não tinha, então ela... Por mais que ela já tivesse me ajudado, né, no período ela era coordenadora do LES, então ela já tem todo esse conhecimento que ela me repassou durante esses anos, ela me ajudou ainda nessa parte da seleção. Então, um dos pontos que eu mais me lembro foi ela falou com um responsável de um evento, que era o Mocica, que ela tinha um contato, pediu a ele um certificado que eu não tinha mais, e ele enviou a tempo de eu colocar, que era uma premiação que eu tinha, que contou também na seleção. Então, ela foi assim uma mãezona, sem dúvida, ela foi essencial também para eu conseguir esse intercâmbio, seja pelo esse período, né, que eu tive no LES, quanto nessa ajuda durante a seleção e também durante lá, né, pelas conversas, pela ajuda, enfim. Eu também tirava essas dúvidas em questões de laboratório. É muita coisa para eu falar, mas o que eu posso dizer é muito obrigado. Também a professora Janise por ter me ajudado, tanto no período antes de eu ir para lá, durante a minha estadia, né, em Portugal. A gente nunca perdeu o contato. Então, era uma pessoa que eu sempre podia contar. No período, ela era a coordenadora, né, do curso de Engenharia Ambiental, então ela me ajudou a escolher as disciplinas, nessa parte também, né, de alteração de contrato, e quando eu voltei, eu não falei. Mas quando a gente volta, a gente faz um relato também, com todo o balanço financeiro, para ver se você realmente soube administrar bem o dinheiro. E aí também tem a questão do relato de um documento, né, relatando toda a sua experiência lá. Então, a Janice também, ela corrigiu esse documento, me deu sugestões, então ela também foi fundamental. Também quero agradecer, né, à professora Girlaine, porque, para quem não sabe, antes de entrar no LES, eu participei do grupo de estudos ambientais. Foi um período curto, relativamente curto, né, no GEA, mas a Girlaine, assim como a professora Ianice, né, são professoras assim, que me inspiram a continuar na pesquisa. A Girlaine foi a primeira a me dar essa oportunidade, né, primeiro no GEA, então ela já começou a abrir meus olhares para a pesquisa. Então, eu sou muito grato mesmo à professora Girlaine por ter sempre me incentivado à pesquisa e me colocar nesse caminho que, sem dúvidas, é um caminho que eu gosto muito, por isso que eu incentivo vocês a participarem. Então, tem também o GEA, né, que é um laboratório que me encanta muito, e aí em seguida eu conheci a professora Ianice, que continuou nesse percurso de me colocar na ciência. Então, muito obrigado vocês duas. Também agradeço ao professor Germário, né? Eu conheci ele já depois que eu voltei, mas ele foi fundamental para a elaboração, né, dessa apresentação. Eu já tive contatos, então eu aproveito para agradecer de tudo também, mas em especial para que pudesse ser possível, né, eu fazer esse relato de experiências no dia de hoje. Também quero agradecer, né, a todos o pessoal, né, todos que compõem a assistência estudantil do IFCE, em especial coloquei a Elaine, né, e a Fabrícia, mas todos, sem distinção, todos, muito obrigado vocês foram essenciais, né, para que eu pudesse concluir a minha graduação e para que eu pudesse, de fato, ir para esse intercâmbio, porque eu tinha muitos problemas, muitas dificuldades para concluir essa graduação. Eu já pensei muitas vezes em desistir, mas eu tive um apoio sólido e durante toda a disciplina da assistência estudantil. Então, muito, muito obrigado, principalmente a Elaine, e também muito obrigado a Fabrícia, né, todo o apoio psicológico durante esse período. E também quero agradecer a todos os meus familiares e amigos,
Eu não sei quem é que está aí, mas, enfim, todos os amigos, eu não vou conseguir citar nomes, eu só vou me lembrar de Milena, Ingrid, Tatiana, Lucélia e Liza, que eu tinha visto quando eu entrei. Se tiver mais alguém, me desculpe, porque deve ter entrado mais pessoas, mas muito obrigado a todos, em geral, tá? Eu não queria dizer nome nessa parte dos amigos, porque, enfim, pode faltar alguém, mas muito obrigado a todos. E é isso, muito obrigado. Parabéns, o Edson. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom ouvir o seu relato. Com certeza existiu o Edson antes e após, né, essa experiência, né? Mas, sobretudo, mantendo essa sua humildade, né? Então, quem conhece o Edson, se você conseguir deixá-lo calmo, o céu é o limite, né? Porque, assim, na bolsa, que ele foi o orientador dele numa bolsa, no TCC, e, assim, parabéns, eu acho que você foi muito feliz, assim, na forma que você apresentou, né, nas suas palavras, né, mostrando que é possível, apesar de todas as dificuldades, né, principalmente no momento de pandemia, né, você que não tinha experiência fora, né, do Ceará e, de repente, está aí desbravando o mundo, né? Então, parabéns, e o IFCE, o Campus Juazeiro, né, está sempre aberto para você e para todos os alunos, viu? Parabéns. Muito obrigado. Eu também não falei, né, não mencionei, mas eu só tive contato com o Germar agora quando eu voltei, mas ele deu continuidade nesse percurso de pesquisa, né? A gente fez projetos, ele também foi meu orientador do TCC. Então, mais uma vez, outro professor me colocando nessa parte da pesquisa que eu gosto bastante. Muito obrigado também, Germar. Beleza. Eu queria falar um pouquinho. O Edson, gente... A senhora vai falar, gente. Lógico que eu vou. Estava aqui duas horas te ouvindo, querendo falar. Gutenberg, esse é o Edson. Ele disse que ele tinha 5 minutos para falar, estava aqui a semana toda, desesperado. O que é que eu vou falar? Eu não tenho o que falar, A gente está 2 horas te ouvindo. O relatório que você fez quando voltou vai ter que fazer outro, porque você falou muito mais do que no relatório, viu? Então, eu quero outro relatório, vamos cobrar outro relatório. Brincadeiras à parte. Não, brincadeiras à parte. Eu queria, né, primeiro, parabenizar esse trabalho que o IF faz. É maravilhoso, a gente se emociona escutando esses relatos, né, várias vezes, tanto na ida do Edson, na época, como agora, a gente se emociona, o olho enche d'água, porque é muito bonito de vê-los, né, contando essas histórias, e eu não tinha dúvidas do sucesso que ia ser o Edson, apesar de todo o nervosismo dele na época, dessa ansiedade, dessa insegurança dele. Esse é o Edson, aquele menino que é inseguro, que diz que não tem 5 minutos para falar, de repente fala aqui 2 horas, né? Mais do que um relato de experiência, ele traz uma aula, né? Que vai falar das disciplinas, dizer como foi praticamente passo a passo. Então, esse realmente é o Edson, né? Que foi nosso aluno, se formou aí, tá aí para a luta, né? Que a gente espera que, sem dúvidas, vai crescer muito. Então, eu só tenho a parabenizar o Edson aqui em público, dizer que você sempre foi um aluno merecedor para ter participado desse programa. E na época eu disse, a gente fica focado no principal, que realmente é o estudo, mas a gente consegue ter um tempo, né? Eu estou dizendo a gente porque eu também tive a oportunidade de ir fazer intercâmbio, mas foi na pós-graduação, e a gente consegue conciliar, né, estudar, fazer o que a gente vai fazer lá, que é estudar, né, que enriquece muito, a gente vem com uma bagagem enorme, mas que essa parte da viagem também é super importante, porque isso também nos engrandece, né, isso também traz uma bagagem gigantesca também, né, desses experimentos que a gente tem nessas viagens. Então, parabéns, Edson, né, você realmente foi merecedor demais desse programa, e que outros alunos fiquem aí, né, o que ele falou, de participar dos cursos efetivamente, né, de procurar o que é que tem dentro do campus para participar, para crescer, para poder ter essas oportunidades, né, não é só aula, o curso não é só aula, do mesmo jeito que a gente não aprende tudo que tem para aprender numa sala de aula, né, o curso não é só aula, tem muita coisa que vocês precisam correr atrás e que depende de vocês. Essa parte do programa, a coordenação, a gente dá o apoio, mas tudo foi o aluno, tudo foi ele que foi atrás, o edital foi ele que foi
conquistando esses degraus dentro do curso para conseguir obter essas pontuações. Foi ele que foi atrás do edital. Eu só soube assim, vai ser um aluno da engenharia ambiental. Eu disse, ai, meu Deus, que coisa boa, né? E depois veio dizer que era o Edson. E aí a gente vai dar aquele apoio ali, mas é com vocês, alunos. Então, fica realmente essa dica para vocês correrem atrás, né? Então, parabéns, Edson, parabéns, Gutenberg, por estar à frente desse programa, que a gente consiga ainda, né, manter esse programa vivo e cada vez mais levando esses alunos, porque realmente são merecedores. Viu? Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Janice. Muito bem. Gutenberg, você quer fazer as suas considerações? Eu acho que pelo avançar da hora, a gente pensou em abrir aqui as perguntas, né? Mas eu acho que vai ficar... Eu pretendo colocar isso no canal da engenharia, aí também para não ficar muito extenso. O teu microfone, professor Gutenberg. Parabéns, estamos de parabéns, né? É o papel dessa instituição, né? Transformar vidas, realizar sonhos. Nós tratamos os nossos alunos, Edson, sempre com aquela filosofia de te põe de pé e caminha. Nós vamos estar aqui lhe dando as mãos, né? Nós formamos cidadãos. Essa instituição tem 112 anos de idade, né? A rede, logicamente, o campus Juazeiro já tem 25? Sim, acho que sim, 25 anos, né? E é uma história de transformação nesse país, né? Então, nós estamos em mais de 650 municípios, 660 municípios, 41 instituições, e que o nosso Ceará, né? Ele foi pioneiro neste programa. O programa nasceu na mesma época que o programa Ciências Sem Fronteiras, que acabou, porque não era um programa de nação, mas um programa de governo. O nosso é um programa institucional, ele está aí. Eu não acredito que qualquer gestor algum dia venha e definha este programa, né? Porque ele é um programa que movimenta, que transforma. O seu relato aqui foi um verdadeiro TCC, né? Então, e eu já conclamo o campus, que numa aula inaugural para os alunos do próximo semestre, quando tivermos o próximo semestre presencial, convide esse jovem, ele deve estar lá para proferir a aula inaugural para os alunos. Isso é vida, mostrar que você que sentou naqueles bancos um dia vai poder ter essa oportunidade. Então, e esses educadores, viu? Germário, nós tem Gerlene, né? Gutenberg, Germário, Gerlene. Eu até conclamo que a gente adote essa terminação, Ianice e Janice, passa a ser Gutenberg Nice, Germário Nice, o Edson Nice, porque é a fortaleza dessas mulheres, né? Essas mulheres e educadoras, transformadoras, que quando ele diz uma mãezona, Gisela foi uma mãezona, Janice foi uma mãezona, e Anice, que lindo, porque este é o papel, nosso papel, né? Nós vamos além de ensinar, nós educamos também. Então, é abraçar. Essa instituição, o Edson, ela é diferenciada porque até um reitor vai a um embarque de aluno. O reitor não esteve lá no seu embarque, né? Mas, às vezes, o diretor-geral se faz presente, mas, muitas vezes, o professor Cláudio Ricardo, professor Virgílio e, em breve, se Deus quiser, Vauli, vão estar presentes no embarque. Onde é que você encontra um reitor tirando um tempo do seu momento de lazer, né, a sua agenda tão ocupada de ir até um aeroporto embarcar um aluno? É porque tem muito significado. Você carrega uma região, você carrega um instituto, você carrega a sua sala de aula e essas professores maravilhosos que nós temos. Parabéns, me sinto muito realizado. E para você ter uma ideia, o ano passado, nós tivemos um embarque de um aluno, essa dimensão do carete. E um detalhe para os que estão aqui presentes, nós não pagamos um único centavo, ou euro, ou dólar, para as instituições que recebem esses alunos. Nós enviamos esses alunos de forma gratuita. A alocação de cada vaga dessa é uma conquista. A bolsa é para o aluno. Nós não pagamos por esses estudos. Isso é uma conquista nossa, da credibilidade que essa instituição tem. E o ano passado,
Eu não abro mão dessa dimensão da inclusão, da inserção social do menos favorecido. E o ano passado, eu não vou citar maiores detalhes porque é muito privado, um dos alunos sequer tinha sapato para viajar. O diretor-geral do campus deu um par de sapatos. Ele não tinha mala para viajar. E a professora dele deu a mala para a viagem. Quando eu peguei na mala para colocar na balança, no despacho, a mala tinha menos de 10 quilos de conteúdo. Imagine, a nossa mala numa viagem, a de mão tem 10 quilos. Ele estava viajando com a mala de 10 quilos para passar 6 meses no exterior. Então, veja o que é a dimensão disso. A bagagem desse aluno não está naquela mala pequena, mas aqui, o que nós formamos e o que nós propomos transformar. Obrigado. Muito bem, professor Gutenberg. É emocionante ver como o nosso trabalho, né, pode transformar a vida de pessoas, e é isso que nos motiva, né, isso que nos faz seguir em frente, né, apesar dos pesares. Parabéns pelo trabalho, né, agradeço a todos que estiveram aqui presente, e que tenhamos mais, né, que tenhamos mais histórias, que tenhamos mais experiências, mais bagagens, né, culturais, mas que possamos crescer, né, e que a gente possa, como instituição, fazer o nosso papel, que é tão importante aí para o nosso país, né? Então, parabéns, Edson, parabéns, Gutenberg, a todos que fizeram, né, esse momento aqui. Tem muitas mensagens aqui no chat, e depois eu compartilho com você, Edson, a gravação, para você olhar, né? Tem muitos, um colega aqui colocou, conhece a Ianice, sem conhecer a Ianice, de tanto você, na época, lá está conversando com ela e participando, né? Então, tem vários relatos aqui, então agradeço a todos que participaram. E, Edson, se você quiser fazer o seu fechamento aí, para a gente encerrar. Eu estava só falando, né? Infelizmente eu me prolonguei um pouco mais, mas o pessoal pode me perguntar o que precisar. Eu não sei quando vai voltar nos editais, mas qualquer dúvida, tanto do intercâmbio quanto quando voltar de novo, qualquer coisa, eu estarei disponível. Eu estou no grupo, né, da coordenação, então pode procurar meu contato, mandar mensagem, tirar as dúvidas, que infelizmente não deu para tirar agora, mas eu só tenho agradecimentos. Então, muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado por ter tirado um tempinho para escutar os relatos de experiências, e estou aí para o que precisar, para ajudar cada vez mais o IF e retribuir, né, tudo que o IF fez por mim e que a sociedade em si fez por mim, né, porque também tem essa questão da bolsa, que é dinheiro público, então é toda a sociedade. Então eu tenho essa dívida com a sociedade, por isso que qualquer coisa que precisar, eu estou aqui. Muito obrigado a todos. Parabéns, e agradeço a presença de todos, certo? Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Sucesso, tudo de bom.